Olá, bem-vindo a todos, meus amigos, meus irmãos, aqui no Quai, aqui no Face. Boa tarde a todos, boa noite, boa madrugada, boa manhã, não sei a hora que os amigos, as amigas vão entrar em contato com esse humilde amigo de vocês. Bora realizarmos o nosso propósito desse ano de 2026, que estamos realizando juntos? Bora iniciarmos nossa leitura de hoje sobre o Novo Testamento. Para não demorar muito, que vai demorar, que o texto é longo, já aviso, que é no mínimo uns 40 minutos, porque o texto é longo. Então, como é que vai funcionar? Primeiro eu vou ler o texto, e aí depois eu volto e pincelo palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, como a gente já está acostumado. Então, para não demorar muito, 18 horas, como nós combinamos, né? Vamos fazer a nossa prece de abertura, que é para convidar Jesus, Deus, os anjos, mentores, né, para virem ao nosso lar, à nossa casa, para nos orientar, nos intuir, nos inspirar, para termos um melhor aprimoramento, entendimento, uma leitura saudável dos ensinamentos do Mestre. Pai, Jesus, te rogamos, ó Pai, ó Jesus, que envie nossos anjos de guarda, nosso mentor, Miguel, nossas mentoras, para nos instruir, nos auxiliar na leitura em que nós nos propomos na tarde de hoje. Jesus, abençoai a todos os lares, enquanto nós estamos aqui, estudando, lendo, relembrando a sua passagem quando esteve na carne conosco. Com o Pai Nosso, damos por aberto o nosso estudo, a nossa leitura saudável na tarde, na manhã, na madrugada de hoje. Pai Nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será, com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus e dos nossos mentores e mentoras, nossos amigos de luz. Damos por início a nossa leitura saudável nesse encontro fraterno entre irmãos. Bom, nossa leitura de hoje é o Novo Testamento, indagação de João Batista e testemunho de Jesus a seu respeito. Eu tirei esse texto, né, de Lucas, capítulo 7, versículo 18, 35, na Bíblia. No capítulo 16, versículo 16, capítulo 14, até o 18. Lucas nos relata, né, porque ele está escrevendo, está nos relatando, ele está nos contando as visões, as vivências, as experiências que teve com Jesus, com os seus amigos, apóstolos, com a população, né? Então, Lucas nos relata, nos conta, começa contando assim. João Batista. Primeiro eu vou ler e depois vamos voltar a parágrafo por parágrafo, frase por frase, para entendermos juntos. João, ouvindo no cárcere sobre as obras do Cristo, enviou seus discípulos e,
por meio deles, disse-lhes: És tu aquele que vem, ou esperamos outro? Jesus, em resposta, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que ouves e vê. Cegos voltam a ver, coxos andam de novo, leprosos são purificados, surdos voltam a ouvir, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. E bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. E assim que eles saíram, né, os seguidores do João Batista, assim que eles saíram do ambiente ali, onde eles conversaram com Jesus, Jesus começou a dizer às turmas a respeito de João. Lembrando, não tem testemunha para o João ficar sabendo. Assim que é isso aí, né? Jesus começou a dizer às turmas a respeito de João. Saístes ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Mas então saístes para ver o quê? Um homem vestido em trajes finos? Veja, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis. Mas então saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, é mais que profeta, pois este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis, de Jesus, eis que eu envio perante a tua face o meu anjo que preparará no futuro o teu caminho diante de ti. Amém? Vos digo. Aí Jesus continua: entre os nascidos de mulher, ou seja, do ventre carnal, né? Entre o nascido de mulher, está aqui. Eu digo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém, e acho que até hoje, maior que ele, desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam do reino. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quiser aceitar, ele é Elias, que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante às criancinhas, sentada nas praças, chamado para as outras, dizendo: tocamos flauta para vós e não a dançastes, cantamos lamentações e não lamentastes, pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem daimon. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis um homem comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Pronto, lemos o texto. O que encontramos exatamente com essas frases, com essas palavras, com esse vocabulário, né, na Bíblia. Qualquer Bíblia que você pegar, lá em Lucas, capítulo 7, versículo 18, 35, capítulo 16, versículo 14, 18, vai estar exatamente essas frases, esse texto. Agora, começa o nosso estudo.
Sentam que lá vem história. Bora lá. Aí começa, João ouvido no cárcere, então sabemos que João estava preso, né? E logo o acontecimento do batismo, que Jesus batizou, que João Batista batizou Jesus, passou uns dias ali e ele foi preso, né? Então, ele não viu pessoalmente. Ele é na mesma época que Jesus, na mesma geração que Jesus, mas como ele estava em cárcere, ele estava preso, né? Ele não viu, ele não viu praticamente nada dos milagres de Jesus, das palavras, das parábolas, dos ensinamentos assim, da voz de Jesus. Então, naturalmente, ele ficou curioso, né? E como é que ele poderia obter informação sobre o que estava acontecendo naquela época no mundo, né? No Burburi? Através dos seus seguidores, aqueles fiéis que iam visitá-lo, né? E aí ele pediu para dois de confiança dele, que não iriam mentir para ele, pois ele conhecia os seus seguidores, já que ele não podia, né? Não tinha essa modernidade que nós temos, né? Nós temos WhatsApp, nós temos celular, então a gente fica sabendo o que acontece no mundo em tempo real. Aquele tempo não tinha como, ou depois gravado, aí não. Aí dependia do que eles iam falar. Mandou esses caras falar com Jesus. Aí esses caras foram lá, né? Como tá aqui, e fizeram a pergunta que na verdade foi João Batista. Eles só foram, né? O correio. Só o correio. Então, na verdade, quem fez a pergunta foi João Batista. És tu aquele que veio ou esperamos outro? Aí Jesus responde: olha, voltem lá onde está João Batista preso e contem para ele o que vocês ouvem na cidade, na região, das pessoas. Conta para ele o que vocês veem, o que vocês testemunham com seus próprios olhos. Vocês veem cegos que voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos. Daí da boca de Jesus mesmo, pobres são evangelizados. E bem-aventurados quem não se escandalizar em mim. Aqui, então Jesus está dizendo, olha, é como se ele dissesse para eles, olha, eu não quero ser orgulhoso. Longe de mim ser vaidoso. Mas com todas essas provas, que vocês vão relatar para o Batista, sou eu. Sou eu sim, aquele que vem, que as gerações anteriores, desde Moisés, estavam esperando. Sou eu. E quem é que fez esses milagres? Quem é que até então, antes de mim, de Jesus, como se Jesus estivesse falando isso, quem é que fez tudo isso? Ninguém, né? Então, acho que não precisa dizer mais nada, né? É a confirmação para o Batista, já para ficar tranquilo que sim, ele não errou a profecia dele quando ele me batizou. Eu sou o filho do nosso Pai. Eu vi como estava escrito nas profecias anteriores. Então, é como Jesus disse isso. Aí aqui, ó, quando Jesus diz aqui, ó, vamos ver aqui onde é que eu estava, tem que pegar aqui. Bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Se escandalizar. Aí fomos ver o que quer dizer essa palavrinha, né? Quem não tropeçar em mim, tropeçar, vacilar ou errar,
ser ofendido, estar chocado. O substantivo significa armadilha de molas ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar, um impedimento, algo que cause estrago, destruição, miséria, e via de tudo isso está no dicionário. E via de consequência, aquilo que causa um choque, que repugna, que fere a sensibilidade. Agora, na passagem de Jesus, Jesus elogia aqueles que não se sentem chocados com sua atuação, que não sentem repugnância pela sua obra. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados quem não se escandalizar em mim, o que ele está querendo falar com isso? Bem-aventurados aqueles que, apesar do que os fariseus, os religiosos da época, falavam, propagandeavam, os romanos, os líderes, os governantes, os que tinham influência, que aquele lá é um homem louco, aquele lá veio destruir a Torá, que é a Bíblia dele lá era da época, veio destruir, veio difamar Moisés, é maluco, não sigam ele, isso é truque, isso é truque, isso aí é enganação. Hoje nós diríamos, isso é fake news. Então, agora aquele que acreditava, mesmo com tudo isso dizendo para não acreditar, e a pessoa sentia no coração, não, o meu coração está dizendo que eu devo confiar nesse homem. Esse homem está falando a verdade. Então, por isso que bem-aventurado, porque não precisava de confirmação. Porque a maioria das pessoas que seguiam Jesus fisicamente, naquela época, não precisava de confirmação. Há muitos relatos, nós temos um relato muito bonito, e acontece muito nos dias atuais. Porque nós, da doutrina espírita, nós já percebemos e dificilmente nos enganamos quando a gente observa de 80% da mulherada, quando é tudo que não dá, mas 80%, 70%, eu sei que é uns 20% a mais, 50% a mais que os homens, são mais evoluídas, têm uma moral mais elevada. Eu não estou elogiando aqui, eu estou falando da real. Por quê? Porque era um relato do nosso querido Emmanuel, o mentor do Chico. Ele teve várias vidas, todos nós temos. E naquela época, ele foi senador Publio-Lentus, arrogante, orgulhoso. Ele sabia de Jesus. E sua mulher, mesmo sendo dos romanos, a ricaça, a milionária, confiava em Jesus. Perguntava para os seus empregados, para os seus funcionários, quem era esse homem, e sentia amor, coração. Então, ela não pôde ir fisicamente atrás dele, mas o seu coração agia como nós agimos hoje. Então, bem-aventurados aqueles que aceitam Jesus sem precisar de confirmação dos milagres. Então aqui já é um alento. Aí Jesus continua. Assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas, que é a população, a respeito de João: saíste ao deserto para contemplar o quê? Um caniço? O que Jesus quer falar sobre caniço? Jesus quer pescar? O anúncio das boas novas. Então, Pedro, o quê? Um anúncio das boas novas? Sacudido pelo vento? Mas então saíste para ver o quê? Um homem vestido em trajes finos? Olha, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis. Mas então saíste para ver o quê? Um profeta? Sim. João Batista era um profeta. Vos digo. Então Jesus confirmou aqueles que tinham dúvida, Um profeta. Sim.
Jesus era profeta. Então já deu uma pequena confirmação para aquelas pessoas que tinham dúvida. Será que Batista é um profeta? E era profeta. Sim, vos digo eu. E ainda Jesus confirmou, é mais que um profeta. Muito mais do que aqueles que já tinham vindo anteriores. Pois este, ou seja, este que está preso lá, o João Batista, é aquele a respeito de quem está escrito lá atrás, né? No Pentateuco Mosaico, lá nos livros de Moisés. Então está escrito que Jesus relembra o que está escrito lá no Velho Testamento. Eis que eu envio perante a tua face, ou seja, Deus dizendo, eis que eu envio perante a tua face o meu anjo que preparará o teu caminho diante de ti. João Batista era um anjo na terra. Ele veio preparar o caminho para apresentar Jesus. E Jesus, amém vos digo, entre os nascidos de mulher, ou seja, todos nós, né, de útero, não se levantou, e ainda não levantou, maior que João Batista, só Jesus, né, Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior que ele, desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus sofre violência e os violentos, que são os maus, se apoderam dele, que é a terra. O reino dos céus é aqui a terra, gente. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiser, agora Jesus dá uma... Aqui tem uma polêmica para quem é preconceituoso, mas aqui para nós, não. Aqui Jesus vai falar de reencarnação, que tenta tirar da Bíblia, mas tá aqui Jesus mesmo falando. Tá? Que não é que ninguém quer impor nada a ninguém, né? Mas tá aqui. Ó. Jesus entendeu. Se quiser aceitar, né? Que aquele nós falamos, se quiser aceitar, ele quem? Jesus está falando esse tempo todo de João Batista, né? Ele é o Elias, lembrando que o profeta Elias o povo esperava. Só que quando se fala em reencarnação, o povo acha que vai nascer com o mesmo rosto, com o mesmo corpo, com o mesmo físico, com a mesma personalidade. Não. Reencarnação é uma nova oportunidade, é um novo corpo, um novo rosto, uma nova família, tudo novo. Ele, aí Jesus diz, acredite ou não, Jesus disse, ó, se quiser aceitar, quer aceitar ou não, essa livre-arbítrio Jesus foi bem duro, senhor. Quiser aceitar, se quiser ou não aceitar, ele, o João Batista, é o Elias que havia de vir, que estava prometido vir. Veio, só que vocês, Jesus dizendo para aquele povo, e para Jacó, vocês o mataram, vocês o decapitaram. Vocês não perceberam. Ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, que ouça. Ou seja, Jesus ainda é compassivo, né? Ó, quem tem ouvidos, que ouça. Quem tem o coração aberto, sem preconceito, que estude, que leia, que se permita ter uma nova visão, né? Mas a quem eu posso assemelhar essa geração? Olha só, essa geração já está olhando para aquela multidão, olha, a multidão, olha aquele povo, 2000 anos atrás, os pensamentos mais retrógrados ainda, mais conservadores ainda, mais atrasados ainda, tá? Se hoje a gente só imagina aquela época. Então Jesus olha assim, que eu posso comparar essa geração, para que possa entender o que eu estou falando, que é muito avançado para eles. É que nem dar uma aula de medicina, de faculdade, para uma criança de 5 anos de idade, que mal aprendeu a falar. Ela vai entender? Não vai! Né? Ela vai ter uma vaga ideia, mas não vai entender.
Essa criança só vai entender depois que passar por todos os processos para chegar lá com 20, 25 anos, quando é faculdade, lá, e aí vai estar pronto para entender. É a mesma coisa. Então, Jesus pensou, eu já falei, mas o povo não vai entender. Então, como é que eu posso comparar? Mas a quem assemelharei essa geração? Ou seja, por que eu posso comparar essa geração? Aí Jesus pensou, essa geração, todo o planeta daquela época, né, os habitantes, é semelhante ou é parecido a crianças, né, sentadas nas praças, chamando para as outras. Tocamos flauta para vós e não dançaste. Cantamos lamentações e não lamentastes. Aí veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem, tem daimon. Daimon para judaico que é Deus pagão, divindade, espírito, mal, espírito, né? Então, João Batista é um homem santo, mas o povo não o compreendeu, né? Ele não comia, não bebia, ele dizia, chamava, mesmo assim chamava de demônio, porque ele proclamava a renovação, né? Ele era muito avançado, as ideias dele para a época. O que nós sabemos hoje, ele já sabia, porque ele é um anjo na terra. Veio o Filho do Homem, Jesus sempre falava na terceira pessoa, Jesus não falava, aí eu vim, né? Nós falaríamos, eu vim, eu nasci, eu, Jesus não. Jesus, veio o Filho do Homem, que é ele mesmo, né? Ele está falando dele. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e aí vocês dizem, o povo lá, e até hoje, né? Ali, um homem comilão e beberrão de vinho, ou seja, bêbado, você toma vinho. Amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. A partir das suas obras, ou seja, até que é curtinho o nosso estudo. A sabedoria foi justificada por suas obras. Apesar do povo olhar o homem, a carne, Jesus, e o criticarem porque Jesus ia contra todos os costumes, né, mal entendidos da religiosidade da época, e aí por isso que o criticaram, por isso que o perseguiram, por isso que os fariseus, os religiosos, o entregaram, fizeram intriga, né, fizeram calúnia, para que Jesus fosse preso e Jesus acontecesse o que aconteceu. Perseguiu por isso, porque ele vinha com novas ideias, né, com a modernidade, e o povo era muito conservador. Então Jesus diz ali na terceira pessoa, criticaram o Filho de Deus, apontaram o dedo, mas suas obras o justificaram no futuro. E é verdade, né? Todos nós idolatramos Jesus, nós amamos Jesus e devemos amar mesmo. Todos nós devemos amar mesmo. Só que a gente só consegue ver, perceber as coisas no futuro. A gente não consegue ver na hora a bênção que é ter alguém que pensa um pouco diferente, alguém que quer o bem do seu semelhante, alguém que quer cuidar do seu semelhante, mas por ser um pouco diferentona, as pessoas não percebem. Aí depois, um ano, 10, 20 anos, aí a pessoa percebe, Deus colocou na minha vida a pessoa para me ajudar, me auxiliar, e eu não vi. Porque as obras da gente ficam eternas. Então, esse é o assunto de hoje. Terminamos já, porque é curtinho, né? Indagações a partir também. Então, para quem critica, Jesus falou assim de reencarnação. É que foi tirado ao longo dos séculos.
né? Por preconceito, as pessoas vão mexendo, os reis mexeram, as rainhas mexeram. Então, bora lá fazer a prece de encerramento, para não ficar muito longo. Pai, te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estarmos unidos juntos novamente, pelas bênçãos de nossas vidas, por nos apoiar, por enviar esses amigos para nos intuir, nos auxiliar nesse estudo, essa leitura saudável, relembrar os teus ensinamentos aqui, quando esteve conosco, e eternizarmos através dos áudios, dos vídeos e dos compartilhamentos. Te pedimos que abençoe e proteja cada um dos irmãos e irmãs que venham a entrar em contato com nossos vídeos, com nossas redes sociais. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal, que assim seja e assim será. Muito obrigado a todos, fique com Deus.